Olá, hoje é segunda-feira, 7 de dezembro de 2020. Eu sou Roberto Crescente e esta é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Coligação de Nicolás Maduro vence eleições parlamentares na Venezuela. Familiares de meninas mortas por bala perdida no Rio pedem justiça. 2020 teve o mês de novembro mais quente da história. A coligação de partidos que apoiam o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro venceu as eleições parlamentares deste domingo com mais de 67% dos votos. Com o resultado, o chavismo retoma o controle do legislativo, órgão que serviu aos opositores para lançar sua ofensiva contra o governo de Maduro, que governa o país desde 2013. O regime de Maduro, porém, perde legitimidade dentro do país e no exterior, algo que vem acontecendo desde 2017, quando foi instaurada a Assembleia Nacional Constituinte, uma entidade que não é reconhecida pela oposição e por parte da comunidade internacional. O líder da oposição e autoproclamado presidente venezuelano, Juan Guaidó, reiterou que não reconhece as eleições, que qualificou como fraudulentas e alertou que as divergências políticas entre o chavismo e a oposição vão se aprofundar após a votação. Guaidó proclamou um governo interino no final de janeiro de 2019 e protegeu sua posição de chefe do parlamento, o único órgão que era controlado pela oposição. Ele foi imediatamente reconhecido como presidente da Venezuela por cerca de 50 países, incluindo os Estados Unidos, Brasil e vários países da América Latina e da Europa. Antes da votação, o líder oposicionista lançou um apelo para que os eleitores não participassem do pleito. Entretanto, o boicote à votação e a consequente derrota nas urnas significam que o líder oposicionista perderá o status de chefe do legislativo a partir do dia 5 de janeiro, quando os novos parlamentares serão empossados. Familiares das meninas Emily e Rebecca lideraram neste domingo um protesto pela morte brutal das crianças de 4 e 7 anos em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ambas foram baleadas enquanto brincavam na porta de casa. Os moradores acusam a polícia, que nega ter efetuado os disparos. A morte das meninas, na última sexta-feira, causou uma onda de indignação num estado onde a polícia vem agindo com cada vez mais violência. As mortes por intervenção de agentes do Estado no Rio de Janeiro triplicaram em outubro, chegando a 145 em relação a setembro, quando 52 pessoas morreram, segundo dados do Instituto de Segurança Pública. O salto ocorreu apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, que desde junho proibia operações policiais em comunidades do estado durante a pandemia do novo coronavírus. Os moradores da comunidade do Barro Vermelho, em Duque de Caxias, garantem que não havia confronto com criminosos, nem operação policial, nem tiroteio na comunidade antes de as meninas serem mortas. A família de Rebeca conta que viu policiais atirarem da viatura em direção à rua. A polícia nega que agentes tenham feito disparos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense apreendeu 5 pistolas e 5 fuzis dos policiais que estavam na região no momento das mortes. Cláudio Castro, governador em exercício do Rio de Janeiro, prometeu uma resposta à sociedade civil. No Rio, 8 em cada 10 operações policiais realizadas na região metropolitana em outubro resultaram em morte, segundo o relatório produzido pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. A exposição direta à radiação de micro-ondas foi a provável causa do que ficou conhecido como Síndrome de Havana, os distúrbios experimentados por diplomatas americanos e canadenses na capital cubana. A conclusão é de um estudo de um comitê de pesquisadores divulgado pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Entre o final de 2016 e maio de 2018, mais de 20 representantes americanos e canadenses em Havana, além de alguns de seus parentes, apresentaram problemas como falta de equilíbrio e coordenação, vertigem, enxaqueca, ansiedade e irritabilidade. Vários deles relataram uma espécie de névoa cognitiva. Segundo o comitê, muitos dos sintomas eram coerentes com efeitos de energia de micro-ondas pulsada e dirigida. Na época, nem os Estados Unidos nem o Canadá deram explicações públicas sobre esse fenômeno. Também não confirmaram ou desmentiram se esses sintomas eram reflexos de um ataque com algum tipo de misteriosa arma acústica, como foi sugerido pela imprensa americana.
os incidentes levaram o Departamento de Estado americano a expulsar 2 diplomatas cubanos de Washington em 2017. O presidente Donald Trump culpou o governo cubano pelos episódios, mas as autoridades de Havana negaram qualquer envolvimento e disseram tratar o assunto com máxima importância. O estudo encomendado pelo Departamento de Estado é a última tentativa de encontrar uma causa para os misteriosos sintomas. O ano de 2020 teve o mês de novembro mais quente já registrado até agora em todo o mundo, alertou o Serviço Copérnicos para Mudanças Climáticas da União Europeia. As análises da temperatura da superfície e do ar concluíram que o mês passado foi 0,8 graus centígrado mais quente do que a média do período entre 1981 e 2010. As temperaturas superaram o recorde anterior para o mês de novembro, registrado em 2016, com média de 0,1 graus Celsius. Também em 2020, a Europa registrou o outono mais quente da história. No outono europeu, entre setembro e novembro, as temperaturas ficaram 1,9 grau acima da média do período de 1981 a 2010 e 0,4 grau a mais do que a média de 2006, quando ocorreu o outono mais quente até então. Em novembro, as temperaturas na Europa ficaram 2,2 graus acima dos novembros de 1981 a 2010, o período usado como referência, que marcou o segundo maior recorde na história. Na avaliação mensal, o novembro mais quente no continente foi o de 2015. Mais notícias você confere no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.